Beleza. Resolução de exercício, leis de Newton. Vamos olhar aqui para esse exercício do leg press. Nos aparelhos de leg press, a pessoa que utiliza leva uma carga aplicando com as pernas uma força paralela aos trilhos da máquina, considerando que um desses aparelhos tem inclinação de 30 graus, então aqui 30 graus, e esteja com uma carga de 60 kg, então aqui a gente tem 60 kg, e que o coeficiente de atrito cinético envolvido seja coeficiente de atrito cinético igual a raiz de 2 sobre 10, e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine para esse aparelho a intensidade da componente peso, a intensidade da componente PY, a intensidade da força normal, o módulo da força de atrito cinético, a aceleração da carga se uma força de 400 N for aplicada para cima paralelamente aos trilhos. Tá. Então, o exercício ele não fala isso claramente, mas ele está falando sempre dessa interação do aparelho com a pessoa, né? Então, aqui nessa... deixa eu mudar a cor. Então, isso tem que ser aqui nessa plataforma, certo? Então, vamos lá, né? Exercício A, a intensidade da componente Px. Então, bom, claro, como a gente está olhando para essa plataforma, né, e a gente está olhando para 30 graus, então a gente pode ilustrar isso como se fosse uma caixa num plano inclinado, é exatamente o mesmo problema. Então, a gente tem aqui o nosso plano de 30 graus, a gente tem aqui a nossa força peso, e o que ele quer saber é esse Px aqui, e esse PY aqui, certo? Então, com isso em mente, tenta resolver em casa, tenta primeiro, pensa um pouco qual que seria essa componente dessa força Px, certo? Pausa um pouco, tenta resolver. Não conseguiu, não tem problema, vamos olhar então, ou se conseguiu também, vamos ver se deu certo. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber para saber essa composição, isso daqui é uma projeção, tá? A gente vai projetar a nossa força-peso nesse outro eixo imaginário aqui, que é esse eixo x. E como que a gente faz essa projeção? Primeiro, a gente tem que notar que essas duas coisas aqui fazem 90 graus, uma com a outra. Nossa, como que a gente sabe que isso daqui faz 90 graus, essa seta do px e do py? A gente sabe disso porque x e y são nossos eixos do plano cartesiano, aqui nesse caso eles estão desenhados de assim, eles são perpendiculares entre si, certo? Por definição. Então, isso daqui forma tudo 90 graus entre si, né? Totalizando os 360. Beleza. Então, tá bom. Agora, como que a gente vai resolver esse problema? Eu vou redesenhar, tá? Eu vou pegar esse nosso plano inclinado. Então, né? Redesenhando aqui do lado. Eu vou pegar só o plano inclinado. Certo? Não vou desenhar a caixa. E eu vou mudar de cor para ficar bem claro esse raciocínio. E eu vou só deslocar o nosso desenho das forças para elas ficarem aqui tocando o nosso plano, porque isso vai nos ajudar a ver as coisas, tá? Então, aqui a gente tem a nossa força peso. Aqui a gente tem a nossa força Px, tá certo? Aqui é P. E aqui a gente tem a nossa força PY, beleza? Então, com isso, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode dar uma continuidade imaginária na força peso só para a gente conseguir perceber os ângulos. E, bom, antes de eu mostrar os ângulos, na verdade, o que a gente quer fazer vai ser uma coisa com essa cara aqui. A gente quer fazer P vezes o seno de algum ângulo θ, que vai ser igual a Px, e P vezes o cosseno desse mesmo ângulo θ vai ser igual a PY, tá? É sempre as projeções de vetores, né, as projeções de força, aceleração, do que for, sempre vão ter essa cara, certo? Isso daqui é uma projeção. Então, a gente está pegando a força-peso e a gente quer saber o quanto dela está no eixo x, o quanto dela está no eixo y, nesse sistema de coordenadas que eu inventei, que eu escolhi que ele é nessa posição. Posso escolher assim? Posso, só preciso ser consistente durante todo o exercício, certo? Então, tá bom. Beleza.
Então, agora que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente volta aqui, né? A gente tem aqui a nossa projeção de P e a gente quer descobrir quem que vai ser os nossos ângulos. Veja bem, né? Isso daqui, esse nosso P estendido, que a gente fez aqui, né, em pontilhado, ele forma um triângulo retângulo, certo? Em que a gente tem um ponto aqui 30 graus, então eu vou redesenhar esse triângulo aqui embaixo, tá bom? Então, eu vou redesenhar ele de preto aqui embaixo. E aí, note que a gente vai ter um triângulo retângulo. Então, aqui a gente tem 90 graus, aqui a gente tem os 30. Vou desenhar ele maior, né? Eu posso, por que que eu não faria ele maior? Então, tá. Então, ó, esse é aquele mesmo triângulo retângulo ali de cima, tá? Esse daqui não é o meu plano inclinado todo. Isso daqui é só o triângulo retângulo em que isso daqui é uma certa projeção da nossa força-peso, tá? Então, aqui a gente tem 30 graus, aqui a gente tem 90 graus, e aqui a gente tem sei lá quantos graus, né? Como que eu descubro quantos graus a gente tem aqui? Propriedade dos triângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, a gente tem que 180 é igual a 30 desse lado. Vamos chamar isso daqui de alfa. Mais 90, né, aqui desse ponto aqui, mais alfa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou subtrair esse 30 e esse 90 do lado de lá. Então, fica 180 menos 90 menos 30 igual a alfa. E o resultado disso daqui é 180 menos 90 é 90, 90 menos 30, 60 graus. Beleza? Então, a gente achou o nosso ângulo alfa, que é de 60 graus. E aqui, vocês vão querer notar, né, pela forma como a gente desenhou esse triângulo ali em cima, certo? Isso daqui é a nossa projeção da força-peso. E aqui a gente tem o nosso px. Ah, mas por que que px fica aqui? Porque você escolheu que ele fica aqui. Porque, quer dizer, nesse exercício ele meio que implicitamente pediu para que ficasse aqui. Mas, quer dizer, é porque a gente está desenhando o nosso sistema de coordenadas assim, em que aqui é o y e aqui é o x. Então, o nosso px, ele está aqui. Ah, mas na verdade a minha caixa está mais para cima, né? Então, meu px ele estaria aqui. Sim, é verdade, mas a sua força-peso estaria igualmente mais para cima, o ângulo seria o mesmo, beleza? Então, a gente pode tomar essa liberdade de deslocar ele, certo? Então, tá. Então, agora que a gente conhece o alfa, a gente sabe, então, que esse alfa, aí aqui a gente tem que lembrar da regra de seno e cosseno, a gente sabe o seguinte, isso daqui é 60 graus, né, gente? 60 graus. Então, é o seguinte, vamos lembrar do corri, cair e tangente mesmo, né? Corri, cair, coca, isso. Corri, cair, coca. Então é o seguinte, o seno, cosseno, tangente. Corri, cair, coca. Sei lá, corri, caí, pedi uma coca. Corri, caí, perdi minha coca. Tanto faz. Seno, cosseno, tangente. Corri, caí, coca. Que é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. Tangente é cosseno sobre cateto adjacente. Aqui no nosso caso isso é útil porque aqui a gente tem um triângulo. Ah, você não conseguiu ver o triângulo retângulo? Não tem problema. Eu completo ele aqui para você. Aqui. Tá vendo? Esse cara aqui, ele tem que... É que, na verdade, meu desenho não está muito claro, né? Deixa eu mudar isso. O certo mesmo é a gente completar esse triângulo retângulo aqui com o nosso PY. E aí a gente pode projetar o nosso px. Note, você de casa, que o meu desenho ele não está usando os ângulos perfeitos porque eu não consigo desenhar em ângulos perfeitos, né? Mas seria aproximadamente aqui, se eu estivesse usando ângulo perfeito, daria certinho. Isso daqui é um triângulo retângulo, tá vendo? Onde o px e o py se encontram com o p, em que o p é a nossa hipotenusa, o nosso cateto adjacente ao ângulo alfa, cuidado, o cateto tem que ser adjacente ao ângulo que você está trabalhando.
tá? Então, aqui, ó, é o nosso P. Aí a gente pode olhar esse triângulo retângulo de duas formas diferentes, né? Por enquanto, vamos olhar para essa daqui de dentro, que eu acho que ela é mais clara. Tá certo? Então, aqui é o nosso PY. O nosso ângulo reto tá aqui, tá? Ah, mas não parece um ângulo reto. Bom, você vai ter que confiar em mim que é um ângulo reto, porque eu não consigo desenhar perfeitamente, certo? E é um ângulo reto porque a gente sabe que o x e o y são perpendiculares. Aqui está o nosso x, aqui está o nosso y, eu só, né, projetei o y ali do outro lado. Então, isso daqui tem que ser 90 graus, assim como isso daqui tem que ser 90 graus, beleza? Legal. Então, tá bom. Então, agora a gente tem o nosso cateto adjacente ao ângulo. O que que é adjacente? Que está do lado, que está junto, conectado no ângulo. Esse é adjacente. O oposto seria o quê? O que está olhando para o ângulo, tá vendo? Ó? Que esse ângulo está aqui, né? Aqui está o ângulo, e lá do outro lado está o outro cateto. Então, o adjacente ao ângulo é esse daqui. Então, a gente sabe agora que px é igual. Aí, aqui a gente tem que ver se a gente vai usar o seno ou cosseno. Bom, a gente quer o que está adjacente ao ângulo. Adjacente, né, o cateto adjacente, cair cosseno. Então, é o cosseno de 60. Ah, mas não gostei, porque o cosseno de 60 eu não sei. Então, olha só, lembra que eu falei que a gente pode olhar esse triângulo de dois jeitos? Se a gente desenhar esse triângulo do lado de fora, perceba que aqui a gente tem que ter um ângulo complementar a 60 graus, certo? Isso daqui a gente já falou. Isso daqui tem que dar, esse encontro aqui, tem que totalizar 90 graus. Por quê? Porque é o eixo x e o eixo y. Eles são perpendiculares. Um faz 90 graus com o outro. A definição é assim que a gente montou. Então isso quer dizer o quê? Que esse outro ângulo aqui, né, o nosso beta, ele vai ter que seguir a seguinte lógica, né? A gente tem um total de 90 graus ali que a gente já desenhou. Isso é igual a 60 mais o beta, certo? Então, isso daí vai ser 90 menos 60, que é igual ao nosso ângulo beta. Então, isso daqui é 30 graus. Ah, os mesmos 30 graus que a gente tinha no plano inclinado. Sim, os mesmos 30 graus que a gente tinha no plano inclinado. Ele sempre vai seguir esse padrão, contanto que a gente desenhe ele da mesma forma. Tá certo? Então, e aqui nesse caso, a gente pode notar que eu projetei ele aqui, né? Então, esse daqui que está do outro lado do ângulo beta, esse é o nosso px também. Então, outra forma de escrever px, e você vai perceber se você fizer a conta que é igualzinho, é que px é igual a seno de 30. Seno de 30 e cosseno de 60 são a mesma coisa, pode consultar. Se você não lembra a tabela dos senos, cossenos e tangentes, eu tenho uma musiquinha para isso, que é o seguinte, tá? Vamos lá, a tabela é assim. Então, seno, cosseno e tangente. A musiquinha serve para o seno e para o cosseno. Então, a gente vai fazer para o seno e cosseno. Então, é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e no 3 também. Isso daqui são os nossos queridíssimos ângulos notáveis, 45 e 60 graus. Beleza? Isso daqui é só para lembrar, caso você tenha esquecido dessa tabelinha. Ela é super útil para resolver exercícios de prova, quase sempre a gente vai estar usando esses ângulos aqui, de 30, 45 e 60. Então, a gente tem essa musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1... Tudo sobre 2, a raiz vai no 2 e no 3 também. Ei, te desafio, cantar aí a musiquinha, que você vai decorar essa tabela aqui rapidinho. Se você esquecer na prova, é só lembrar da musiquinha. E aqui já fica bem claro, ó, seno de 30 vezes P, né, gente? Isso daqui é seno de 30 vezes P, vezes P. Seno de 30 é quanto? Seno de 30, 1 sobre 2, tá aqui. Cosseno de 60 é quanto? Cosseno de 60, 1 sobre 2.
Tá vendo como os dois são iguaizinhos? Show de bola. Então, exercício A resolvido. Tá aqui a nossa fórmula para px. Eu não lembro agora, o exercício deu pra gente a força-peso. Ele deu 60 quilos e deu a gravidade, né? Então, vamos calcular. Vamos lá. Peso é igual a... Bom, deixa eu tirar essa bagunça da sua frente, né? Pronto, aqui, ó. Vamos começar no limpo aqui. Então, vamos reservar aqui o que a gente já descobriu. A gente já descobriu que px é igual a seno de 30, que é igual a cosseno de 60 vezes a força-peso, tá certo? Então, a gente deixa isso daqui reservado. Vamos descobrir quem é a nossa força-peso. Força-peso a gente sabe que é massa vezes... O que é? Gravidade, aceleração da gravidade, né? O exercício nos deu a massa, ela já está em quilos, né? Então, é 60 quilos. E ele nos deu a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Atenção nas unidades, hein? Tem que estar tudo certinho, senão vai dar bode. Aqui está tudo certinho. Isso daqui são 600 newtons, beleza? Que é quilograma metro por segundo ao quadrado, mesma coisa, é 1 newton. Show de bola. Então, agora a gente tem nossa força-peso, agora a nossa px é igual... Quanto que é o seno de 30? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e no 3 também. Hey, desenha a tabelinha com a música e me fala qual que é o seno de 30, vai. Boa. Seno de 30 é 1 sobre 2. Então, isso daqui é 1 sobre 2 vezes os 600 newton. Que é a mesma coisa que dividir por 2, né? Ou multiplicar por meio, você que sabe. E quanto que dá isso? Tenta fazer também. 300 newton. Beleza? Exercício A, feito com sucesso. O exercício B é igualzinho. Ó. Intensidade da componente PY. Aqui no nosso desenho, já falei para vocês quem é esse carinha aqui que está para fora, né? Esse carinha aqui é o PY. Então, é o mesmo raciocínio. Ó. Vou fazer de novo para ver se agora vai, tá certo? B, mesmo raciocínio. Né? A gente quer encontrar PY, então a gente deixa isso guardadinho aqui. A gente já encontrou nossa força-peso no exercício anterior. Ela é a massa vezes a gravidade, que no caso deu 600 newton. Isso daqui é decomposição de uma força, né? É projeção de uma força em outros eixos, né? Então, a gente tem aqui um vetor e a gente quer projetar ele em um outro eixo. E aí, ó, tá vendo? Ó como esse braço aqui, ó, é compridão, tá vendo? Se eu jogasse uma luz em cima dele e visse a sombra dele no braço aqui de baixo, então vou desenhar isso aqui, ó. O que é esse negócio de projetar, né? A gente tem aqui, ó, o meu braço. O meu braço é essa flecha. E eu vou jogar uma luz nessa flecha aqui de cima, tá certo? Luz, isso daqui, tá? Isso daqui é uma lanterna, sei lá. Isso daqui é uma lanterna, é luz, tá bom? Não sei como é que deixa isso mais parecido. É uma lanterna, tá jogando luz. E aí essa luz vai fazer isso daqui ter uma sombra, concorda comigo? Essa sombra, ela vai chegar até onde? Ela vai chegar até aqui, ó, né? Até o tamanho daquele negócio. Isso daqui que é uma projeção de um eixo, de um vetor em algum eixo, certo? Nesse caso aqui é o nosso eixo X, mas eu poderia fazer a mesma coisa se eu jogasse uma luz daqui e projetasse ele no eixo Y, certo? Ele sempre fica do mesmo tamanho visível dele ali, entendeu? Então, isso daqui seria Y. Então, agora, finge que isso daqui não é mais meu braço, isso daqui é a força-peso, esse daqui é a nossa força-peso em X, esse daqui é a nossa força-peso em Y, certo? Só para revisar. Então, tá bom. Aí, né, vamos deduzir de novo para você poder praticar. O que você vai fazer? Você quer descobrir o componente PY. No quê? No seu plano inclinado. Seu plano inclinado tem o quê? 30 graus com o chão, certo? Tá aqui o nosso plano inclinado. Tá aqui a nossa caixa. Então, você agora pausa e tenta descobrir o PY.
né? A gente já fez para px, tenta ver como que você faria para py. Vamos ver se deu certo agora, né? Então, ó, aqui está a nossa força-peso, aqui está a nossa peso em y. Eu vou desenhar ela muito grande, vai causar confusão. Deixa eu desenhar ela menor. Tá vendo? Ela tem que ter o mesmo, ó, a projeção, tá vendo? Então ela tem que ir até ali só. Py e aqui em x. Beleza? Projeção. Coisa boa. Show? Agora a gente fecha aqui o nosso triângulo retângulo, né? Eu posso fechar ele aqui, ó. Tá vendo? Conecta esses dois. Aqui tem 90 graus, agora ficou bonitinho, dá pra ver que são 90 graus. Certo? E aqui a gente já tinha descoberto esses ângulos aqui de dentro desse cara. Como que a gente descobre? Esqueci já. Acabei de ver, esqueci até a memória de um peixe. Vamos ver de novo. Então, a gente vai fechar um triângulo retângulo grandão aqui no plano inclinado. Certo? Plano inclinado. Pimba. 30 graus. Aqui a gente fechou. Aqui tem 90. Aqui tem quanto? Quanto que tem aqui? Lembra, o total dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus, certo? Ah, mas por que que é assim? Agora não te interessa. Você descubra por que é assim depois, você vai pesquisar. Agora o que te interessa é que você tem que saber desse fato e usar ele para sua vantagem. Então, 180. Aí, aqui tem 30, aqui tem 90. 30 mais 90 dá quanto? Isso mesmo, dá 120. É isso aí. Então, isso daqui é igual a 120 mais, e aqui a gente chama de alfa, pode ser do nome que você quiser, isso daqui pode chamar de x, pode chamar de Roberto, chama do que você quiser o ângulo, o importante é o valor dele. Então, isso daqui vai ser igual a 180 menos 120, que é igual a alfa. Então, 180 menos 120, 100 menos 100, 80 menos 20, 60. Beleza, achamos de novo os nossos 60 graus aqui de alfa. Show? E quem é o nosso PY? O nosso PY é esse carinha aqui, ó. Vamos desenhar ele de novo. Você não se perde, né? Que aqui está a P. Então, aqui está a PY, ó. Tem que ser na projeção, in the projections. Certo? Ó, PY. Ah, mas esse ângulo nem está ali dentro, tal, não sei o que, mas o que você sabe que esse ângulo aqui tem que ser de 90 graus. Esse daqui, ó, desses dois negocinhos de azul que eu acabei de desenhar. Tem que dar 90 graus aqui no total. E aí, né, para dar 90 graus, né, aqui a gente tem que ter 30, né? 30 mais 60 dá 90. Portanto, PY é igual a P vezes seno ou cosseno. Vamos lembrar? Corri, caí, coca. O caso aqui a gente tem, né, do ladinho do 30. Se está do ladinho do 30, é o cateto adjacente, cair, cosseno. Beleza? Corri, caí. Corri é seno, caí é cosseno. Então, esse daqui vai ser vezes o nosso cosseno de 30 graus. Beleza? Se você preferir, também pode ser o seno de 60, não tem nenhum problema. Perceba que eu poderia só ter jogado ele aqui. Aí aqui eu sei que tem 60 graus, aqui seria o seno e tudo certo. Vai do seu gosto, tá bom? Tem esses dois jeitos de resolver. Tenta fazer. Vê se você consegue. Se você não conseguir, volta o vídeo, vê mais uma vez. Beleza? Então tá aqui. Então só para a gente resolver, né? Quanto que é o cosseno de 30? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então esse daqui, PY é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes o nosso 600 Newton. Aí se você vai resolver isso daqui, vai chegar perto do valor ou não, vai do seu gosto, né? Se você quiser simplificar mais, você pode dizer que isso daqui é 300
Newton vezes a raiz de 3. Beleza? Então tá bom. Fizemos o A, fizemos o B. Cadê meu mouse? Meu mouse desapareceu. Aqui, vamos lá. C, ele quer saber a intensidade da força normal. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton, cara. Essa moça aqui deitada no leg press fazendo exercício é igualzinho uma caixa num plano, tá? Mesma coisa. Mesma coisa. Se você não soubesse disso, não ia ter nenhum problema. Você não precisa aproximar ela por uma caixa no plano. É só que é conveniente, vai te ajudar. Então, vamos desenhar aqui, né, exercício C. O exercício C a gente quer saber o que é normal. Isso daqui é a mesma coisa que ter aqui o nosso plano inclinado com uma caixa, certo? Essa caixa aqui é o quê? É a plataforma onde ela está empurrando com o pezinho dela e tal lá. Mas é que desenhar a plataforma no pezinho dela é cansativo, não precisa. Você pode desenhar uma caixa, mesma coisa. PY está empurrando o plano. Concorda comigo? PX não está. Força normal. Terceira lei de Newton. A força normal é a reação à força que você faz contra um outro objeto. Então, é assim, quando essa mãozinha aqui minha, essa minha mão aqui, empurra essa caneta, ó, essa mão está empurrando a caneta, tá certo? Então, essa mão está fazendo uma força nessa caneta. Só que essa caneta faz de volta uma força nessa mão, que empurra ela para trás. Ah, mas minha mão está indo para frente. É, porque tem outras forças atuando na sua mão que superam a força que a caneta faz nela, tá certo? Mas, se você estivesse no espaço, por exemplo, o que acontece quando você joga um objeto no espaço? Você é arremessado no sentido oposto ao que você arremessou o objeto. Tá certo? Se um dia você estiver no espaço, aí pode te salvar. Então, tá bom. Então, isso daqui, força normal, é exatamente isso que eu acabei de explicar. Ela é simplesmente a força de resposta, né? Então, é o seguinte, né? Eu vou desenhar o plano aqui, ó, separado. O plano, ele está sentindo aqui uma força PY. Isso daqui é uma força sendo aplicada no plano, certo? E aí, o plano, em resposta a essa força, ele aplica na caixa uma força normal, certo? PY está atuando sobre a caixa? Também está atuando sobre a caixa. Está atuando sobre a caixa e a caixa está fazendo atuar sobre o plano. Beleza? Então, a caixa é puxada pela gravidade e o plano sente a caixa sendo puxada. E aí, o que o plano faz? Ele empurra a caixa de volta, não porque ele quer, porque é assim que funciona a física, tá bom? Então, tá aqui nossa força normal. Ela é exatamente menos PY. PY a gente já obteve uma fórmula para ele no exercício B. É 300 newton, uma fórmula não, né? O valor, vezes a raiz de 3, beleza? Então, isso daqui negativo, né? N é igual a menos PY, porque está no sentido oposto. Fechou? Beleza. Então, tá. Exercício D, o módulo da força de atrito cinético. Beleza? Então, vamos ver. Endoidou aqui tudo aqui. Aí, voltou. Aí, cadê? Aí. Beleza. Então, vamos para o exercício D, que quer da gente o módulo da força de atrito cinético. Cadê meu mouse? Aqui. Então, vamos lá. FAT. FAT igual a mi na. Mi na. Certo? A gente já descobriu o na, né? O N, que é a nossa força normal. Falta o nosso mi, né? Então, vamos ver que FAT é igual... Aliás, o nosso mi não falta porcaria nenhuma que ele deu pra gente aqui no enunciado, certo? Tá aqui, ó, mi igual a raiz de 2 sobre 10. Que númerozinho inconveniente, né? Pra ele ter dado pra gente. Né?
Mas não tem problema, não tem importância. Então é o seguinte, né? Vamos escrever aqui o nosso mi, né? Que é a raiz de 2 dividido por 10, que multiplica a nossa px, que é, quem que é? A nossa py, aliás, é nossa normal. Nosso normal que é o quê? Menos 300 vezes a raiz de 3 newton, beleza? Então ele vai multiplicar isso daqui, é multiplicação, tome muito cuidado. E a nossa força de atrito cinético vai ficar igual a menos 300, ou melhor, né, já vamos dividir o 300 pelo 10 aqui, vai dar 30. 300 dividido por 10, o menos continua. Raiz de 3, raiz de 2, newton. Ah, mas tem essas raiz feia aí, horrorosa. Azar. Azar da raiz horrorosa. O resultado está aqui, tá bom? Se você quiser, você pode aproximar esses valores aqui de raiz, né? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, alguma coisinha lá. Raiz de 2 vai ser aproximadamente 1,20, alguma coisinha lá. Mas eu, pessoalmente, não gosto de aproximar. Eu acho que não tem necessidade. Tá aí a raiz, está resolvido. Beleza? Agora vamos para o nosso último exercício, o exercício E. O que ele está pedindo para a gente? A aceleração da carga se uma força de 400 N for aplicada para cima, paralelamente aos trilhos. Beleza, então ela é paralela aos trilhos, certo? Vamos lembrar que paralelo é aqui, ó, junto com o trilho, paralelo, certo? Não é perpendicular. Perpendicular seria assim. Não, ela é paralela. Então, está aplicando a força para cima, assim. E ele quer saber a aceleração da carga se essa força é aplicada. Ah, esse daqui é legal, esse daqui é bacana. Então vamos lá. Exercício E. Qual que é o truque nesse exercício? Pausa, pensa um pouquinho como você faria. Esse exercício é uma aplicação da segunda lei. Segunda lei, força é igual a massa vezes a aceleração. Então a gente quer aceleração igual a força sobre massa. A gente sabe a massa, ele nos deu, é 60 quilos, né? Então, M igual 60 quilos. A força, né? A força resultante, sempre, toda vida, toda vez, isso daqui é a nossa força resultante, ela vai ser o quê? Só nos interessa quem está na direção do movimento. A direção do movimento é o quê? O eixo X. Então, a nossa força resultante vai ser a nossa força, nossa força-peso em X, que a gente já calculou, menos a nossa força de atrito, que a gente já calculou que ela é contrária, né? Então, só para ilustrar, a gente tem aqui o nosso plano, aqui é a caixa, que é o pedal onde a moça lá vai fazer força, a mesma coisa. Aqui a gente tem a força-peso puxando esse cara para baixo. Inclusive, perdão aqui, né? Aqui a gente pode fazer um mais, menos a força aplicada, certo? A moça está aplicando aqui uma força de 400 N para cima. E a força de atrito, que é sempre contrária ao movimento. Então, se ela aplica a força para cima, para mover para cima, então a força de atrito vai estar para baixo. Se a gente descobrir que o movimento está indo para baixo, a força de atrito vai estar para cima, beleza? Fechou? Então, vamos lá. Então, vamos calcular a nossa força resultante. Eu vou reescrever isso daqui invertendo os sinais, tá? Para ficar mais claro. Ó, é a força aplicada pela moça, certo? Então, vamos definir nossa coordenada como assim. O x vem para cima, tá? O positivo é para cima. Menos, e aí tudo que está ao contrário desse movimento. O que está ao contrário desse movimento? A força peso em x. O que mais que está ao contrário a esse movimento? A força de atrito cinético. Para tudo isso a gente já tem valor, é só uma questão de colocar aqui mesmo. Então, nossa força resultante vai ser o quê? Força aplicada pela moça, 400 N, né, o enunciado nos falou, menos peso em X, vamos olhar lá em cima, lá no item A, a gente fez isso.
peso em X, 300 newton, certo? Metade da força-peso, menos 300 newton. Menos força de atrito cinético, a gente acabou de calcular também, vai dar 30, na verdade vai ser alguns quebradinhos aí, além de 30, né? Vai ser uns 40, 50 e tantos, né? Raiz de 3, raiz de 2 newton, beleza? Somar essa criança aqui vai dar o resultado, então isso daqui vai ser igual a 100 menos, e aí vamos aproximar esse carinha aqui para uns 50, assim, né? Na hora da sua prova aí, você usa aquele negócio, que daqui é 1,71, isso daqui é 1,20 alguma coisa, mas por hora, vamos aproximar essa conta aqui para 50 newton. Então, a força total é 50 newton, né? Subtrair aqui, e a gente quer descobrir nossa aceleração, né? Então, a aceleração vai ser igual a 50 dividido por 60, tá certo? Isso daqui vai dar 0,6 para 50, 6 vezes 2, tanana, tanana. Travou aqui, né? Tá, então a gente está dividindo aqui 50 por 60. Então, você pode pensar assim, né? 6 vezes 3, 18. Se você tiver catalogado boa, você já sabe que 6 vezes 8 dá 48, é o mais perto que a gente vai chegar. Então, isso daqui vai dar 0,8. E aí, você vai ter o 2, aí vai dar 3. E aí vai ficar uma dízima periódica aqui. Mas senão você pode sempre ir fazendo de pouquinho, né? Então, tipo assim, por exemplo, 6 vezes o 18... 6 vezes o 18 não, 6 vezes o 3 é 18. Aí você pode somar mais 18 nisso, vai ser a mesma coisa que você ter multiplicado por 3 duas vezes, tá certo? Então, isso daqui é a mesma coisa que fazer 6... nossa, tá escrevendo tudo errado. 6 vezes o 6, certo? Que é vezes 3 vezes 2. Que vai dar igual a 36. E aí você pode ir fazendo assim, até você chegar, né? Aqui se somaria talvez 12 de novo, né? Somaria mais 12. Seria a mesma coisa que fazer isso daí vezes o... bom, aí você teria que adicionar isso daqui, na verdade, né? Mais 2 vezes o 6 e tal. Enfim, chegaria em 6 vezes o 8, que daria o seu 48 aí. Caso você queira esse truque, mas se não, esteja boa de cálculo, tá bom? E é isso aí. Terminamos. Então é assim que resolve esse exercício aqui. Nenhum bicho de 7 cabeças, tem que saber desenhar diagrama de força, tem que saber interpretar. Acabou.